Olá pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital, trazendo mais um vídeo sobre transformação digital nas empresas do Brasil. O objetivo dessa série é mostrar como que as empresas aqui estão se planejando, estruturando para alcançar o sucesso na jornada de transformação digital. Hoje a gente vai falar com o Oswaldo Keller, CIO do Grupo De Pascoal. Oswaldo, prazer em ter você aqui conosco. Um prazer meu, Sérgio, estar com você e participar dessa entrevista aí, desse programa teu que tem alcançado inúmeros CIOs e a comunidade está feliz com isso. Obrigado. Bom, para quem não conhece o Oswaldo é natural de Bauru, né, formado em análise de sistemas, pós-graduado em gestão estratégica de negócios e na CIO Academy. Ele passou por empresas como Spypa, FEMSA, Mondelez, Positivo Tecnologia e está há 9 anos no grupo De Pascoal. Para quem não sabe, o grupo De Pascoal, né, ele é formado por quatro empresas, né? A primeira é a De Pascoal, que desde 1949 atende o segmento automotivo e é líder no segmento de pneus, baterias, amortecedores e freios. É presente em 7 estados, com mais de 130 lojas próprias e mais de 800 credenciados. A segunda empresa é a DPK, a distribuição de autopeças, que está presente em todo o território nacional, em 12 estados, e com 20 unidades de distribuição e mais de 1.500 credenciados. A AutoZ é um dos primeiros portais especializados em acessórios, em som automotivo e autopeças, com faturamento de 2 bi e mais de 3.000 colaboradores. E, por último, a da Terra Coffee, que cuida da produção de café de alta qualidade e exportador para mais de 30 países, sendo que atualmente eles têm 2 unidades produtoras. Ou seja, a De Pascoal não é só aquela loja de pneu que a gente está acostumado a sempre ver a propaganda, mas é um grupo poderosíssimo, né, que tem várias atividades, né? E hoje é uma honra a gente estar aqui com o Oswaldo para poder entender um pouquinho de como é que o grupo tem feito, né, para transformação digital. Oswaldo, e para começar, eu queria te fazer essa primeira pergunta que a gente sempre faz, né? Vamos lá. Quando e por que transformação digital no grupo? É, o, a tecnologia e o inconformismo, né, do grupo, ele vem desde muito antes da minha entrada na De Pascoal, né? Eu vou ousar dizer que antes de 1949, né? A história nos diz isso e é contada pelo próprio Luiz Norberto, como foi abrir a De Pascoal, conta a história do Donato Pascoal, né? O De Pascoal, né, com relação ao posto de gasolina, que tinha um espaço para a mulher. Então, toda essa questão de transformação e de inconformismo, né? Sempre teve no DNA da companhia e sempre buscando servir. Então, essa questão de transformação digital, ela vem no momento onde a gente identifica uma possibilidade maior de avanço tecnológico com os serviços sendo disponibilizado em cloud, onde você consegue aproveitar de uma melhor maneira algo que antigamente, né? Eu digo antigamente para mim, para você, assim, a gente tem acho, quase a mesma idade, né, do famoso on-premise. Né? Tudo era dentro de casa e pouca coisa você tinha a possibilidade de colocar para fora. Então, acho que essa é acho que esse é o grande vertical aí de transformação que a gente vem percorrendo e vem buscando, tá, Sérgio? É Agora, uma caminhada. alguns fatores externos específicos levaram vocês a querer entrar nessa jornada? Eu acho que a gente sempre teve, como eu te falei, o DNA de tecnologia e cliente como centro da nossa missão aí, né? Isso sempre teve com a gente, né? Desde da época para quem se lembra ainda, do alemão, né? Do Gastão, né? Então tinha o Gastão que queria gastar demais, e a De Pascoal sempre procurando ter o cliente no centro e com economia verde, né? Ou seja, você só troca aquilo que você precisa. E dentro desse processo como um todo, a gente identificou
a oportunidade, a necessidade do ecossistema automotivo está evoluindo, né, para atender bem os clientes. E aí todo esse processo de evolução desse ecossistema, ele tem que ser composto de equilíbrios, né, que hoje ainda não tem um equilíbrio tão grande, mas a gente busca isso. Então esse é um dos fatores. Como é que a gente consegue melhorar todo esse ecossistema automotivo, olhando não só para o cliente, mas também olhando para os nossos revendedores, para os nossos clientes diretos, né? Então acho que são os drivers aí que eu posso falar. Entendi. Ou seja, você já sempre partindo de uma visão focada no cliente, né, historicamente, com ou sem tecnologia, e após o desenvolvimento da internet, especificamente depois de 2010, né, que você começou a ter tecnologias bem mais avançadas, vocês já começaram a enxergar essa cadeia de valor de vocês como um ecossistema, né? Que eu acho que é uma das grandes mudanças que tem acontecido no mundo atualmente, né? Ou seja, somos grandes Uhum. ecossistemas agora e quem souber orquestrar da melhor forma possível esse ecossistema vai ter uma grande vantagem competitiva, entendido. Exatamente. Assim como, por exemplo, quando hoje se fala muito em dados é novo óleo, tal, enfim. Cara, a gente tem informações, né? E a gente guarda informações como um dos nossos produtos, né? Se chama AutoCard. Ele tem a manutenção do teu carro, não é de 2 anos para cá, de muito mais para trás. Então a gente sempre teve essa preocupação com como explorar da melhor forma o digital. Esses dias atrás a gente estava fazendo uma lista, né, de quais foram as ferramentas digitais que a gente trouxe, né, que a gente criou para esse ecossistema, e a gente começa ali a listar das coisas de 1980 para frente, deu mais de 150 produtos digitais, né? Então é muita coisa, e É, sempre focado nesse serviço do cliente. muito bacana, muito bacana. Como é que vocês então estruturaram a empresa para poder começar formalmente essa jornada, né? O que que eu quero dizer com Uhum, isso? As empresas, quando entram na jornada digital, elas precisam ter uma definição estratégica, precisam ter governança, precisam eventualmente fazer alterações na estrutura de TI, né? uhum, Com um foco maior na estratégia, né? Enfim, como é que uhum. vocês se estruturaram para a jornada? Bom, eu vou começar pela questão de TI, tá, Sérgio? Eu acho que eu escuto muitas pessoas, né, falarem do bimodal, né? A gente passou pelo bimodal também, né? A gente vinha numa estrutura mais tradicional, né? Sistemas, infra, enfim, segurança, tudo, todas as torrinhas. A gente sai dessa estrutura por uma estrutura bimodal, e aí a gente começou a vivenciar isso e a identificar que o que não fechava, né? Quais eram os elos que não se fechavam, né? O pessoal pensando no novo, o pessoal mantendo a luz acesa, né? Que nem a gente brinca aí com o pessoal de TI. E a gente viu que algumas coisas elas eram talvez verdades nas letras, né? Mas não eram tão bem assim na prática. Quando você começava a ver que a parte de operação ela tem um maior relacionamento com a área de negócio, porque ela anda de mãozinha dada, né? Você coloca uma solução e você anda de mão dada para saber se está tudo bem, se não está, como é que está. Então, a questão de faço só a luz acesa passou a ser algo extremamente importante e a conhecer quais eram as dores das áreas de negócio em primeira mão. Então a gente começou a falar, pô, peraí, será que essa estrutura realmente faz sentido? E a gente começou a discutir tudo isso e a colocar em xeque, né? Já de prático do grupo, né? O inconformismo, né? A gente até tem uma frase que se chama os inconformados que mudem o mundo. Então a gente se inconformou, falou, cara, vamos tentar analisar e vamos tentar buscar, e aí com a ajuda de alguns colegas, né? A gente começou a ver uma estrutura para o produto, Sérgio. E aí a gente começou a fazer essa divisão e a criar de ponta a ponta por produto e a ter algo diferente na forma de governar essas soluções que trouxesse o nível de transformação
bem adequada e aplicada ao negócio, sem esquecer das dores da operação dia a dia, porque você tem que fechar o mês, onde foi fechamento de mês de venda, se não fechar o mês é complicado, você tem que fazer o fechamento contábil, você tem que rodar isso e tem que fazer, é obrigacional, né? E aí você começa a olhar esses produtos, tanto de back-office quanto de middle office e front office, que você começa a entender onde está o peso. E aí isso nos ajudou de uma forma bastante interessante a começar a posicionar budget para cada produto. Então você começa a entender que produto que te dá mais retorno, ou que produto que você tem que manter porque é um produto legal, enfim. E aí você começa a fazer toda a tua estratégia de aplicação de verba, né, de dinheiro, de budget para cada um desses produtos, né? E por trás disso você tem a governança para saber quem que está evoluindo, quem que não está evoluindo, de que forma você tem que trabalhar, né? A governança sendo única de ponta a ponta. Então isso nos proporcionou uma experiência nova, né? Garantindo todos os princípios, enfim. E aí, um ponto bem interessante que foi um processo transformador, a gente trabalha em alguns métodos, né? E aqui a gente tem um método, né, que a gente chama de Brainton, né, que é a maratona do cérebro. E aí a gente discute essas evoluções, a gente discute esse processo do que tem que ter nesse produto com a área de negócio através dessa metodologia. Então você faz ali essa maratona do cérebro ali, se esfregando e dando atrito até a gente sair com os porquês, sair com o motivo, entender o porquê que a gente está indo e até mesmo o porquê que a gente já não teve uma evolução desse produto. Então, o pessoal da minha equipe, eles têm que estar preocupado com isso, eles têm que estar preocupado com o que eu estou proporcionando para a companhia como produto, para ver se me traz esse resultado que a gente quer, inclusive nessa transformação, olhando ponta a ponta da cadeia. Então, é algo bastante desafiador, né? A gente costuma brincar aqui que a gente é uma companhia bio-smart, né? O bio com letras maiúsculas, né? E o smart com letras minúsculas, né? O bio é o ser humano e o smart é a tecnologia. A gente tem que estar isso muito bem sincronizado. Um sem o outro não vive e um desbalanceado também não vive. Então, acho que essa foi a nossa estratégia, esse foi a forma com que a gente entendeu de estar vivendo e proporcionando um resultado melhor para a companhia. Isso sempre discutido e aprovado num comitê executivo de tecnologia que nós temos, né? Junto com o CEO, com o CFO, com alguns consultores e conselheiros, e a gente sempre vai discutindo e vai colocando essas novas formas, né? Que também é algo bastante interessante, essa discussão aberta, né? É uma discussão aberta do presidente da companhia, do CEO, até toda a gama de pessoas que pode nos ajudar e pode contribuir, e que não há preconceitos, né? Não há isso não pode, isso pode. Não, peraí, cara, vamos entender, vamos analisar, vamos estudar o porquê disso, o porquê daquilo, onde que está conectado com o nosso cliente, onde está conectado com o fabricante, né? Porque nós somos distribuidores, né? A gente basicamente nós não produzimos nada, exceto a recapagem, né? Que a gente faz o processo de recapagem de pneu de caminhão, mas a gente não produz nada. Então a gente entende que a gente tem que ser, a gente brinca que tem um V, né? O V para frente do cliente, de como que a gente vai fazer esse produto chegar, e o para trás, que é exatamente, cara, como é que eu me relaciono com os meus fabricantes aqui? Que eu dependo deles também. Então eu sou um distribuidor. Como é que a gente junta tudo isso, né? E isso que foi que nos trouxe esse aprendizado nessa estratégia, essa conexão e essa forma de trabalhar, que, no meu entendimento, nesse momento, a gente está mais tranquilo quanto a isso, né? Não sei se daqui a algum tempo a gente vai ter que mudar de novo, mas isso é uma pergunta que a gente sempre se faz. Vocês estão numa posição muito interessante, né? Porque vocês são B2B e B2C, né? Vocês têm Exato. um relacionamento muito grande com
os franqueados ou não, não sei como é que vocês chamam, mas as empresas autorizadas, né, que não são... Isso. E vocês têm as lojas próprias, né, com contato direto com o consumidor, né? Isso é muito Isso mesmo. interessante. E a minha pergunta é o seguinte: como você fala em ajuda, vocês fazem uso do ecossistema de startups, do ecossistema digital, ou vocês fazem tudo sozinhos? Como é que vocês têm A feito? gente, a gente, é, a gente procura, assim, em todas os possíveis meios para nos ajudar, seja startup, seja não startup, seja numa empresa tradicional, seja numa fábrica, seja... A gente não tem muito esse viés de somente dessa forma é que a gente consegue fazer uma transformação. Somente Open Innovation é que você pode fazer, somente... Cara, eu tive uma conversa algum tempo atrás com algumas pessoas bastante envolvidas, né, com todo o ecossistema, de algumas companhias, né, não vale citar o nome aqui, mas, enfim, e algo que a gente discutiu foi a questão do princípio. Quando a gente fala princípio, a gente entende da seguinte forma: eu preciso, né, resolver um problema real, né? Como é que eu resolvo esse problema real? Qual a melhor forma de resolver esse problema real? Quem é que pode me ajudar? Né? De um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, a gente vê com que esse processo com o startup ele é um pouco mais ágil, ele é um pouco mais rápido, né? Isso que a gente lê, isso que a gente vê em alguns casos. Mas o que eu tenho percebido, Sérgio, é que há talvez um desnível desse princípio com algumas startups. Os caras têm a ideia, desenvolvem o produto, fala assim, tá, o que você faz com isso, cara? Putz, não sei, vou ver o que eu faço agora. Então, assim, você fala, pô, cara, peraí, a gente tem que resolver esse problema dessa maneira, desse problema real. E ninguém mais do que a gente, vivendo, né, na pele, o problema real ali dentro e tentar traduzir. Então, a gente não se limita às questões de startups. Sim, falamos com várias startups, falamos com algumas assim que eu fiquei surpreendido no sentido, startup, não, você é startup? Como assim startup? Cara, você está no mercado, te conheço há 70 anos, né? Mas enfim, ok, beleza, mas a forma de trabalhar, eu acho que esse é o grande ponto, Sérgio. Como é que a gente identifica a melhor solução sem ter a obrigatoriedade de ficar limitado a alguns modelos, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Ítalo, né? O Ítalo é um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, e a gente estava conversando sobre como se deu origem ao oxigênio, né? E ele citou um caso de um Só para o funcionário pessoal saber aqui, a gente está falando do Ítalo Flame, que inclusive do Ítalo Flame. a gente entrevistou aqui, que foi o CIO da Porto Seguro e foi o criador Exatamente, da de uma oxigênio. aceleradora, né, de startup chamada Oxigênio, né? Foi um dos primeiros aqui no Brasil a fazer isso, né? É uma Legal. grande pessoa, Uma o grande Ítalo. pessoa. Gosto muito, admiro muito o trabalho dele e a colaboração que ele fez e que tem feito para toda a sociedade aí, tecnológica aí, né? E ele falou, cara, aqui a gente teve uma solução, a gente está apostando numa solução de um funcionário. Né? Então, sabe, quando a gente fala muito de startup, eu procuro ser um pouco mais pé no chão e dizer assim, talvez a solução que a gente precisa para esse problema está dentro de casa. Não preciso ir atrás de uma startup ou não, mas, como disse, a gente também usa esse ecossistema, a gente também usa todos os recursos, né? Universidades, a gente teve esses dias atrás uma conversa com um colégio técnico, né? Lá em Bauru, a respeito de uma solução a respeito de distribuição de não é eles falam não é mais agrotóxico, tá, cara? É tipo de um remédio para planta, né? E a gente falou com os caras, uma solução bastante interessante, bem legal. Então, assim, acho que a gente não pode
se limitar, e aí acredito que a maioria dos CIOs eles trabalham dessa maneira, em alguns se fechar em algumas soluções que, ó, não, daqui, essa solução só pode vir daqui, essa solução só pode vir daquele lado. Acho que isso é um risco, tá, Sérgio, se alguém faz isso. Eu não faço, para mim funciona. Ah, perfeito. E o que que a gente pode entender como produtos, serviços, resultados que vocês implementaram, que vocês obtiveram a partir Uhum. aí desse trabalho? Eu, eu, eu vou citar dois casos, tá, Sérgio? Eu acho que esses dois casos exemplificam bastante. Um caso que atinge o consumidor final, que foi um projeto que a gente fez, que a gente chamou de garantia digital. O que era esse cara aí? O processo o pneu, o produto, ele tem falhas. Não dá para dizer que o pneu ele vai ser 100% de qualidade 100% do tempo e não vai ter nenhum problema algum pneu. Então, o que a gente tinha na loja, né? O cara identificava esse problema no pneu, ele ia até a loja desmontava o pneu do cara, pegava esse pneu, mandava para a fábrica analisava, devolvia esse pneu, ou devolvia o crédito, ou autorizava a dizer, cara, beleza, pode dar o crédito para o cliente, né? Porque esse pneu realmente está com falha, desconto que ele andou, e daqui para frente, né, a medida do pneu, você reembolsa ele que eu vou te reembolsar. Cara, imagina um pneu lá em Uruguaiana, você tem que tirar o pneu e mandar para uma fábrica aqui no estado de São Paulo. Isso demorava um bocado de tempo o custo disso, dessa logística reversa, era complicado. Então a gente desenvolveu esse processo e aí eu agradeço as oportunidades que eu tive durante a minha vida de conhecer chão de fábrica, de conhecer fábrica, né? E aí minha trajetória em garrafador Coca-Cola, né, na antiga Spaipa, depois Kraft Foods e atual Mondelez, que a gente sabe, cara, que é importante você ter esse retorno desse produto para saber o que aconteceu com ele, para entender ele e colocar no teu processo de melhoria contínua e evitar esse problema. A gente sabe disso, né? Eu tenho essa noção dessa importância desse processo. E aí a gente desenvolveu algo que atendesse às necessidades do gestor da qualidade da fábrica versus a necessidade do cliente. A gente conseguiu fazer uma ponte digital para que esse processo como um todo, desde do registro e a avaliação desse produto ser digital, evitando todo o processo de logística reversa e todo o processo de demora para o cliente. Então, o que demorava 30 dias passou a demorar 30 minutos, passou a demorar uma hora. E isso com saving na casa de mais de R$ 1 milhão de reais, né? Então, desse processo. Então, foi algo bastante interessante esse Mas processo, a né? solução foi o quê? Vocês criaram A algum gente criou aplicativo? Foi o isso de quê? reconhecimento de imagem, que fazia todo o processo de log, de etapas, para evitar com que esse pneu passasse mais de uma ou duas vezes, né, para garantia para fraude. Então, tinha todo um processo no aplicativo que garantia isso, que ia para um laudo da fábrica, tudo digital, informando, todo ele com uma interface do usuário bastante adequada para cada um dos lados e que guardava todo o histórico de forma digital a ponto de atender a auditoria mundial dessa fábrica. Mas Então, assim, o foi diagnóstico do pneu, ele tinha que ser feito no local ou ele era através de reconhecimento de imagem? numa loja de Pascoal, Ah, tá. porque de um jeito ou de outro você tem algumas medições técnicas que você tem que fazer para saber o quanto você reembolsa ou não reembolsa, ou se foi mau uso ou não mau uso. Então, nós, como técnicos, né, isso possivelmente pode ser expandido para qualquer loja que precise, porque ele tem todo o arsenal tecnológico para garantir isso, né? Inclusive, outras fábricas nos procuraram para ver como que a gente poderia evoluir, né? Mas, enfim, isso é outra história aí. Mas é bem isso. Então, você vai numa loja própria nossa e você consegue fazer todo esse diagnóstico. É perfeito, né? Então, Ou esse é seja, um exemplo você economizou o custo de ir da loja para a fábrica.
da loja para a fábrica e do cliente ter que rodar com o step. Tá, Né? Porque entendi. enquanto você não tem o retorno, como é que você faz? Você põe outro pneu, não põe, roda É com step, verdade. vai ser... É. Né? E aí, não sei, agora os carros têm uns stepzinhos desse tamanho assim, né? Pequenininho, parece uma roda de bicicleta, né? É. Então, às vezes o cara tinha que viajar, mas, pô, vou viajar com esse pneu, cara, e vou estar sem step, esse aqui ele roda até 80 km por hora, não posso rodar mais, como é que é, como é que não é? Então, é um pneu para você ir até um ponto de reparo do pneu anterior, né? Isso a gente atingiu, assim, de forma bastante, com bastante assertividade, né? E aí, Interessante. esse projeto foi uma das causas de eu ter sido eleito CIO de 2018, né? Pela IT-Media, Parabéns, né? pô. Então, Parabéns. isso foi legal, né? Passou por uma banca jogadora, né? Legal. Não Eu, foi eu só coisa ouvi, nossa. eu ouvi dizer também que algumas fábricas de pneu, principalmente pneu, acho que de caminhão, se não me engano, que eles colocam já sensores em que você já está monitorando a pressão do pneu, a altura do sulco, né? Você está na hora de trocar o pneu, de calibrar o pneu, né? Para otimizar as Uhum. informações para uma frota, né? Isso é verdade? Isso já está Sim. acontecendo? Isso acontece se a gente foi das primeiras revendas de pneu que abriu um projeto como esse. A princípio, esse projeto, aí estou dizendo estou dizendo mais de 15 anos atrás, com certeza, para a gente controlar o ativo, porque o pneu de caminhão ele é muito caro, né? Então imagina uma carreta aí de, sei lá, 30 pneus aí, 28 pneus, um monte de pneu aí, é um volume de dinheiro que está andando por aí considerável, né? E aí a gente, olhando também novamente para o centro desse problema do cliente, né? Pô, qual é o seu problema? Eu preciso garantir que o pneu que saiu ele voltou para dentro. Então a gente começou a desenvolver um produto junto com a nossa fábrica de recapagem que você implantava como se fosse um chip no pneu e a gente desenvolveu esse projeto aí. Enfim, ele foi parado, né? No tempo, ficou parado um tempo aí, mas isso que você disse, sim, é verdade, com sensores, o IoT hoje está muito presente em essa gestão do pneu, né? Inclusive a questão eu estava discutindo com um amigo, né? Ele é o CIO de uma usina. E o que acontece? No transporte de cana-de-açúcar, o caminhão ele anda em estrada de terra e em estrada de asfalto. E a pressão do pneu ela tem que ser diferente. Aí ele falou, cara, eu tinha que trazer uma solução que na estrada de terra ele estava com uma pressão, quando ele ia para o asfalto tinha outra pressão. Ele falou, sabe quando o motorista vai parar para fazer essa regulagem? Nunca, esquece. E ele conseguiu trazer uma solução que fazia isso automaticamente. Eu fiquei bastante impressionado, né? Foi muito interessante. Falei, pô, cara, que legal, você conseguiu fazer esse processo. Aí a gente É. trocou figurinhas, enfim, né? Esse meio, a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento com todo mundo, né? E o outro exemplo que eu posso dizer, Sérgio, é até que meio que recente, a gente está falando aí de perto de 10 meses aí que a gente está com ele no ar, que é o painel do fornecedor. O que é isso, cara? Isso um projeto que a gente fez que ele consegue traduzir para o fornecedor o que está acontecendo lá na ponta. Então, por exemplo, a gente tem todos os clientes vindo buscar alguns produtos, tanto no nosso B2B quanto no nosso televendas, e a gente faz o registro de tudo isso. Então, com esse registro, né, e com todos os resultados, tudo aquilo que a gente mede, quanto saiu, quanto não saiu, quanto a gente tem que comprar, quanto tem que comprar, quanto o cara entregou, quanto o cara não entregou, a gente montou um painel com esses dados, transformando, e aí é bastante interessante. Eu ouvi uma frase de um cara que diz o seguinte, o dado é o novo petróleo, tá? Mas você precisa de uma refinaria para usar esse petróleo, né? Você não consegue colocar petróleo dentro do tanque do seu carro e andar.
Falei, putz, é verdade. E aí a gente conseguiu pegar esse petróleo e trazer para uma refinaria que fosse adequada para esse fabricante, e ele consegue entender em D-1 o que aconteceu lá na ponta, né? Isso até é interessante, um caso de uma fábrica que a gente começou a falar para ela assim, ó, você está vendo aqui no painel que você tem acesso lá na tua fábrica, né? Você pode ter acesso a isso em qualquer lugar, né? Você está vendo que estão buscando tal componente que você fabrica, e você está vendo aqui que a gente tem uma venda perdida desse cara e você não está fornecendo para a gente porque você está dizendo que não tem demanda. Eu estou mostrando que tem demanda em tal estado, em tal cidade, em tal estado, em tal cidade, nessas quantidades. Vamos fazer um teste e alimentar nosso CD lá para atender isso? Foi assim impressionante. A gente fez o processo, alimentamos o estoque e foi atendido o cliente. O cliente não tinha como conseguir essa peça. Mas Então, esse painel desse... vocês registravam demandas não atendidas, além das Sim, vendas, é tudo. isso? Tudo. A gente Tá. registra tudo. A gente chama dos cliques, né? A gente registra tudo, tudo que acontece. Ah, você está Que esse falando painel, do portal, então. do portal Ah, tá. do fornecedor. Então, eu junto toda a minha base de acesso de B2B, de B2C, de televendas, do que. Então, eu consigo juntar tudo isso, eu transformo esse petróleo numa informação bastante interessante para uma fábrica que não tem essa informação. É. Então, hoje ele consegue olhar e falar assim, cara, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso meu plano de produção. Isso vem numa hora muito interessante, né? A gente voltar 10 meses atrás, a gente está falando ali de por volta de setembro, ali, né? Mais ou menos, agosto, setembro, quando a gente lançou e a gente começou a movimentar essa solução para as fábricas e logo já veio a questão infeliz da pandemia, mas isso tem nos ajudado muito com relação a esses fabricantes, porque, como eu disse, a gente entende que nós somos um distribuidor. Nós não somos uma revenda, né? Revenda compra e vende. A gente é um distribuidor, eu sou a ponta desse fabricante lá para o meu cliente. Como é que eu faço isso da melhor forma? Como é que eu mostro para ele que a campanha de marketing que ele está fazendo lá na ponta tem dado o resultado que ele quer? É market share que ele quer? O que ele quer? Ele quer vender mais? Ele quer medir preço? O que ele quer fazer? Eu consigo fazer isso com ele e dou o resultado para ele em D-1. Eu trabalhei muitos anos na indústria cosmética e tem um desafio muito parecido que a gente chama de sellout, né? Ou seja, você saber Exato, o que a tua ponta está vendendo. Mas como era varejo físico, o desafio é maior para você registrar o que foi demandado e o que passou a faltar, né? Porque você não tem como registrar num PDV, né, num terminal de vendas assim de uma loja, né, o que a pessoa procurou e não tinha. É uma observação só, né? Ou quando a gôndola está vazia, né? Mas Sim. aí já é tarde demais, né? Ou seja, Já foi. o Exato. produto que foi pedido que não tinha estoque não tem gôndola vazia. Simplesmente você perde essa informação. Muito bacana. Exatamente. Muito exatamente. legal. E aí a gente consegue consolidar tudo isso, a gente começa a falar assim, cara, o teu lead time para abastecer Belém, você tem que melhorar isso, cara. Por quê? Porque, ó, de acordo com o consumo do nosso estoque lá na ponta, lá, que é o teu estoque, né? Que é produto teu, vai acabar. Eu acho e aí, que como é que a gente faz para melhorar? Eu acho que em termos de transformação digital, vocês têm eu vejo uma oportunidade muito interessante, que é vocês poderem clarificar, sistematizar essa cadeia, principalmente o fabricante, dar uma visibilidade de uma forma bastante completa sobre essa cadeia para ele, né, para que ele possa cada vez mais melhorar, né, o planejamento de produção, ver o sellout, né? Isso pode se transformar numa verdadeira plataforma, mais do que um aplicativo, né? Uma plataforma Exato. que... Esse é o objetivo, Sérgio. É ser uma plataforma de solução que consegue olhar, lembra dos Vs, né? De ponta a ponta. Que vai dar Né? visibilidade, mas vai apontar soluções também. Porque se você colocar Exato. inteligência, você consegue também ver, fazer previsão e otimização também, né, com inteligência, né? Legal, Exatamente. muito E aí da legal. cadeia de ponta a ponta, não só do produto acabado, mas se a gente tem necessidade de uma demanda X daqui 6 meses, que é essa questão da previsibilidade, a gente já começou ensaios, a gente está pilotando isso,
É o cara saber, cara, quanto que ele tem que comprar de aço, quanto ele tem que comprar de equipamento eletrônico, o que, que tem que se preparar para atender essa demanda lá. É. Então, a gente consegue ajudá-los, né? E aí a nossa principal missão é fazer esse ecossistema funcionar da melhor forma possível. Vocês estão super bem posicionados para isso, realmente muito bacana, muito bacana. O que você pode compartilhar com a gente com relação a desafios que vocês enfrentaram ou estão enfrentando no caminho ainda para chegar nesse ponto ótimo? Entendi. Sérgio, eu acho que o primeiro desafio e a primeira dificuldade que a gente tem trabalhado muito, isso eu acredito que não é um ponto vencido, é um ponto que a gente está conquistando, essa diferença dos membros desse ecossistema numa cultura organizacional de inovação e de transformação digital. Né? Você tem, de um lado, um componente desse ecossistema que ele tem super, hiper, mega tecnologia e aplica nos produtos, aí vamos entender como... E do outro lado, você tem um componente desse ecossistema que, por sua vez, seja por qualquer motivo, ele não tem esse mesmo equilíbrio, esse mesmo punch para ter esse investimento, para disponibilizar esse arsenal, né? Para provocar essa transformação digital. Então, isso para a gente ele é bastante desafiador. Novamente, não é um impeditivo, mas ele é um ponto a ser vencido. Uma outra dificuldade, e aí quando a gente fala de plataforma, né? A gente sempre chega, você vai fazendo checklist de plataforma, até a hora que ele chega no item lá e fala assim, esse cara pode matar o teu negócio, tudo bem? Né? Você vai entrar com teus concorrentes aqui dentro também. Passa desse tipo, dá o cheque aqui ou não? Normalmente você para nesse ponto aí, não é o nosso caso. Né? A gente tem soluções hoje, a gente tem o autopeças.com, né, que é uma solução nossa, com toda uma governança separada e que reúne ali distribuidores de autopeça, né, concorrentes até mesmo da DPK e que atendem a De Pascoal, né? Então a gente tem essa maturidade, mas não é todo mundo que tem, Sérgio, não é todo mundo que tem essa maturidade, não é todo mundo que tem essa disponibilidade de olhar todo esse ecossistema e tentar trazer a transformação digital para tudo isso. Então essa é a nossa luta para proporcionar para esse pessoal essa evolução. Um outro ponto que eu vejo e aí mais dois pontos, seria a questão das pessoas tentar se desprender do antigo. Eu sempre fiz assim e sempre vai ser assim. Acho que isso é uma dificuldade. Eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não preciso fazer isso. E aí, cara, aí é algo que tem todo mundo é preocupado, a questão da segurança da informação, que a gente tem que estar com dois olhos assim gigantes em cima para aproveitar todos esses recursos que estão em nuvem e soluções novas e startup e enfim, propostas diferentes de uma maneira controlada e segura, né? Responsável. Eu acho que a primeira coisa que você falou é uma coisa bastante delicada, porque para você entender até onde vai a sua plataforma, né? Qual vai ser o seu papel nesse ecossistema, você tem vários posicionamentos estratégicos diferenciados. E isso exige que o executivo tenha uma maturidade digital de modelo de negócio. Então, por exemplo, quando a gente fala de plataforma, existe uma forma de você enxergar isso, que é o seguinte, dependendo do grau de conhecimento que você tem do teu cliente e do grau de avanço tecnológico que a tua empresa está, você pode optar por ser uma plataforma como a Amazon, que seria o melhor dos mundos, ou seja, você ser o líder do ecossistema. Você pode optar por ser um PayPal, que não é o líder do ecossistema, mas ele é um conector universal. Então, ele é extremamente sofisticado e ele tem que integrar com todo mundo, é altamente tecnológico, mas ele não fala com o cliente final. Mas ele é importante nesse elo. Você pode ter uma empresa meramente omnichannel, que seria um Walmart, ou seja, ele vende chuchu e banana por qualquer canal que você queira imaginar, mas ele não tem uma sofisticação de uma Amazon.
E por último, você tem aquela empresa que não tem contato com o cliente e nem é sofisticada tecnologicamente. Essa vai morrer esmagada na guerra de preço, porque ela não vai poder fazer o diferencial dela. Então, o que eu quero dizer com isso é que vocês estão justamente numa discussão de ver como é que vocês vão se posicionar e se vocês vão ser líderes de um ecossistema, né? Se vocês vão estar sendo o eixo central de um ecossistema maior, onde tudo passa por vocês, e vocês então, que nem o PayPal, vão dar uma carimbada ali, né? E vão receber a parte de vocês, que é a informação que vocês têm, né? Sobre esse ecossistema. E isso são discussões muito modernas e muito sofisticadas que exigem que os executivos estejam nesse nível de maturidade, né? Que nos leva à segunda coisa que você colocou, que é a cultura, né? A cultura da empresa, das nossas empresas, sempre foi uma cultura tayloriana, né? De mais de 100 anos, ou seja, produção em escala, baixo custo, alta padronização e o cliente em último lugar, né? Desde que seja carro preto, o cliente pode escolher qualquer cor, né? Como dizia Qualquer o cor. Henry Ford, né? É. Então, eu acho que são problemas muito contemporâneos que você está vivendo, mas o da cultura é universal, todo mundo está passando por isso. Agora, essa discussão que vocês estão tendo já é bastante sofisticada, poucas empresas estão discutindo isso, principalmente no ramo automobilístico, né? Porque é um ramo bem mais pesado. Então, vocês estão de parabéns porque é uma discussão extremamente sofisticada, mas ela precisa que os executivos tenham as ferramentas para poder articular justamente isso sem medo, né? Sem ficar Sim, com medo, né? sim, esse é como eu disse, é um desafio, Sérgio. Agora, acrescenta nesse desafio a variedade de peças que os carros estão saindo, a mudança de plataforma do carro, a aplicação, é, a dificuldade de fazer o conhecimento chegar num mecânico, cara, lá no extremo do país. Como é que eu faço isso para chegar se eu não tiver de uma forma digital? Com certeza, É um desafio interessante, com certeza. E prazeroso. você vê que alguns portais, como por exemplo, existe um portal tipo Amazon, só que é da saúde, nos Estados Unidos, a Aetna, que ela, inclusive, ela tem informações dos concorrentes dentro do portal dela. Mas por que que ela faz isso? Porque a capacidade que ela tem de obter informação das pessoas que estão navegando lá para pegar a informação do concorrente, ela também ganha vantagem com isso, entendeu? Então, esse Uhum, tipo de uhum. argumento é que é importante você passar também para o executivo, que ele vai entender por que que as pessoas querem representar um ecossistema, inclusive com concorrente, que eles estão chupando informação de tudo, A gente né? sempre tem essa preocupação de tentar orquestrar tudo isso, tá, Sérgio? De tentar e sempre guardado sempre as questões de governança, de informação, de LGPD, enfim, de toda essa legalização, legalidade, né, da coisa, né? Sim, Então a gente sempre teve essa preocupação ética em todo o processo e todas as empresas do grupo, né? Sempre tiveram isso, né? A gente tem desde pesquisas de biológicas na fazenda, como tecnologias na construtora, no Tecnoparque, como equipamentos padronizados e criados por nós na De Pascoal para fazer alguns tipos, por exemplo, saber se o amortecedor está bom ou não, é uma patente nossa criada. Então, tem várias coisas e a ética sempre permeou o grupo e acho que talvez por isso a gente entende que a gente tem um nome respeitado no mercado, né? Por essa ética, por esse respeito a toda a sociedade, ao meio ambiente, aos nossos clientes. perfeito. Quais seriam as principais lições que vocês aprenderam aí nessa estrada? Sérgio, primeiro acho que a gente tem que entender a velocidade, essa velocidade de transformação, ela é diferente para cada um. Aí eu estendo para cada companhia, para cada membro desse ecossistema, para cada pessoa. Ela tem essa diferença. Então, isso a gente precisa entender isso e saber como trabalhar. A gente nunca pode pensar que a nossa ideia não pode ser melhorada, né? Eu costumo brincar com o meu time, eu falo assim, cara,
se vocês não opinarem nada nessa ideia, eu vou achar que eu sou super-homem, ou vou achar que essa ideia é uma porcaria e ainda temos que jogar fora, né? Porque acho que a gente sempre pode melhorar e uma ideia sempre pode ser melhorada, pode ser trabalhada, pode ser evoluída. E um outro ponto que eu vejo, assim, me vem de rapidez, assim, é o inconformismo. Sérgio, a gente tem que se desprender do antigo, a gente tem que se conformar e tentar buscar sempre o melhor e sempre evoluir nesse processo aí, né? Transformação ele é uma ação que transforma, né? Se a gente for fazer o jogo das palavras aí. E esse processo não é apertou um botão e já está funcionando. Eles são é uma jornada, é um movimento que você faz e você agrega experiência de várias pessoas, você consegue juntar tudo isso e fazer com que tudo isso colabore para um resultado benéfico para a cadeia, para todos. Esse é meu ponto de vista. Entendi. Tá ótimo. Osvaldo, a gente está encerrando aqui o nosso papo. Queria te agradecer muito, saber se você tem algum comentário adicional que você gostaria de ter feito e não fez aí para complementar. Bom, estou em home office, né? Estou aqui, invadi o escritório da minha esposa, né? Esposa, quero agradecer especialmente a ela, a Jaqueline, ao meu filho Rafael, tem 3 anos, ele não apareceu gritando, né? Não apareceu batendo na porta. Tá de parabéns aí. Home office é isso, né? É isso aí, né? E agradecer a eles, são uma bênção que Deus me deu e eu agradeço a Deus por isso. E eu acho que um recado, uma mensagem talvez para os CIOs, talvez não, uma mensagem para os CIOs é que o CIO tem um importante papel protagonista em fazer esse movimento de transformação digital acontecer nas empresas. Acho que isso é um desafio importante para nós. A gente sempre buscou isso e agora a gente está né, tá com a faca e o queijo na mão, né? E ainda o docinho de goiaba do lado ainda, né? Então isso, eu acho que a gente tem que assumir esse papel protagonista e fazer as coisas acontecerem, Sérgio. Tá ótimo. Osvaldo, mais uma vez, assim, super obrigado. E eu queria também agradecer ao pessoal que está assistindo a gente, que está seguindo a gente. Se você gostou, por favor, assina aqui o canal para você saber dos vídeos aí que estão sendo lançados. Sempre tem entrevista, toda semana tem novas entrevistas. Eu também vou deixar aqui nos comentários os links para o meu e-book, que o download dele é grátis, sobre transformação digital. Tem também um link para o webinar de introdução à transformação digital. E toda essa conversa que eu tive com o Osvaldo, ela pode ser melhor entendida se você tiver contato com esse material. Esse que é o objetivo aqui do nosso canal, é ajudar as pessoas e as empresas a ter sucesso na nova economia, seja como executivo, seja como técnicos também, que precisam entender de estratégia digital, e aprendendo com pessoas como o Osvaldo, né, que são as pessoas que estão aí na linha de frente dessa transformação aqui no Brasil, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado Osvaldo, e até o próximo vídeo, né? Legal, Sérgio, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.